Então, a gente vai dar início. E antes de dar início, gostaria de agradecer a professora Adriana de Mello Baruto. A professora Adriana, lá em 2021, quando eu assumi a coordenação do SIG, esteve presente com a gente, ministrando uma fala, e novamente, gentilmente, aceitou estar conosco. Hoje ela vai falar, então, sobre as exposições tóxicas à insulina e o uso de octreotide, né? Lembrar para vocês que a gravação da sessão, existe a gravação da sessão, então todos aqui eles estejam cientes dessa gravação. Essa webconferência, então, ela é realizada pelo SIG de Toxicologia Clínica. E a professora Adriana, então, ela é médica formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, com residência em clínica médica pela UEL e área de atuação em toxicologia. Ela é especialista em endocrinologia e metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Atualmente, trabalha no CETOC de Santa Catarina, onde exerce a sua função desde o ano de 2000. Professora Adriana, muito obrigado novamente pela sua disponibilidade. Peço desculpa aí pela essa inconveniente, essa intercorrência que aconteceu e atrasou o ingresso aqui na sua fala. Obrigada, Camilo. Obrigada pela presença de todos aí. Tá? Então, vamos tentar falar um pouquinho de intoxicações por insulina e também do uso do octreotide, como me foi solicitado. Tá? Eu queria agradecer o convite e agradecer a equipe do CETOX, principalmente a Marisete Camelo Resner, a farmacêutica e bioquímica, que me ajudou na coleta dos dados aí epidemiológicos. Ok? Pode passar, Camilo. Bom, um pouquinho da história da insulina, né? A insulina foi descoberta no século passado, em 1921, por Frederick Banting e Charles Best, durante experimentos que tinham como objetivo o isolamento da secreção pancreática, né? Essa equipe, inclusive, na época, ganhou o prêmio Nobel com essa descoberta. Posteriormente, foi descoberta, criada a insulina regular e comercializada. No entanto, uma insulina que tinha um tempo de ação um tanto curto, então necessitada de várias aplicações diárias para obter um resultado adequado, né? Mas foi uma revolução. Para vocês terem uma ideia, antes do uso da insulina, a expectativa de vida de um diabético recém-diagnosticado era de apenas 2,6 anos, e após o uso da insulina regular, a expectativa de vida de um diabético aumentou para 6 anos, né? Hoje em dia isso é impensável, né? A gente tem o diagnóstico de uma criança diabética e que ela vive até a velhice aí, desde que faça uso da insulina adequadamente e faça tratamento não farmacológico também. Entre 1930 e 40 foi sintetizada a insulina NPH, que é uma insulina já com um tempo de ação intermediário, então diminui a quantidade de aplicações diárias, né, melhorando a possibilidade do tratamento do diabetes. E aí, da protamina zinco, protamina NPH, chegamos atualmente à produção das insulinas sintéticas humanas através da tecnologia de DNA recombinante. Pode passar. No final da década de 90, as insulinas de ação ultra rápida, a insulina LISPO e a insulina Aspart, foram sintetizadas através de algumas inversões de posição de aminoácidos, aproximando-se mais da ação fisiológica da insulina produzida pelo pâncreas. Em 2000, foi descoberta a insulina glargina, que é uma insulina de longa ação, com absorção e duração bem mais lenta quando comparada à insulina NPH, né, diminuindo muitos episódios de hipoglicemia. E, posteriormente, vieram as insulinas Detemir e Degludec, que têm ação ainda mais longa, ultra longa, né, diminuindo ainda mais esses episódios. Chegou a ser lançada em 2006 uma insulina inalável, de nome Exubera, que tem uma ação muito semelhante à insulina regular, mas foi retirada do mercado um ano depois, né? Foi até uma grande frustração, porque levava a alguns problemas pulmonares, e até hoje o laboratório não explicou direito por que foi retirada, né? Em 2015 foi aprovada uma nova insulina inalável humana, né? De nome Afresa, nome comercial, foi aprovada em 2019. Tem uma ação similar à insulina ultra-rápida, ou seja, ação similar à LISPO ou Aspart, mas ainda é pouco utilizada, é uma insulina muito cara, né? Ontem eu estava vendo, custa mais de R$2.000,
Então, eu sou endocrinologista em consultório, eu não tenho nenhum paciente utilizando. Até, na verdade, ficou um certo ranço, assim, porque em 2006 muitos pacientes quiseram tentar usar a insulina exúbera, que é a insulina inalável, a gente migrou, muitos pacientes diabéticos migrou da insulina subcutânea para a insulina inalável e depois de 6 meses foi tirado do mercado então há até um certo temor em a gente tentar prescrever a nova insulina inalável e ter alguma coisa semelhante. De qualquer maneira, essa insulina aqui não pode ser usada em fumantes, tem problemas também com pacientes com asma, TPOC ou qualquer outro problema pulmonar. Pode passar. Bom, a insulina, então, ela é usada para quê? Primariamente no tratamento de diabetes mellitus tipo 1, que é o diabetes mellitus autoimune, em que ocorre destruição total das células beta-pancreáticas e o indivíduo não produz insulina. Então, ele depende da insulina para a sobrevida. E também, em alguns casos de diabetes mellitus tipo 2, onde há uma falência pancreática, depois de muitos anos, o pâncreas realmente para de produzir, produz muito pouca insulina e a gente precisa utilizar. Também ele pode ser utilizado em tratamento por hiperglicemia de outras causas, casos de hipercalemia, e também atualmente está sendo utilizada em casos de intoxicações graves por medicamentos cardiotóxicos, principalmente os bloqueadores de canal de cálcio e beta-bloqueadores. Ele é um hormônio polipeptídeo, tem 51 aminoácidos e é secretado pelas células beta-pancreáticas. Estimula a captação de glicose pelo músculo cardíaco, pelo músculo esquelético e pelo tecido adiposo. É um hormônio anabólico, então ele estimula a glicogênese, geração de glicogênio, a lipogênese, a síntese proteica e inibe a lipólise. Pode passar. Bom, como é que age a insulina? Eu não vou conseguir apontar exatamente ali no gráfico, mas vocês vão ver em azulzinho ali a insulina se ligando ao seu receptor. A ligação da insulina com o seu receptor ativa os IRS, que são proteínas, que ao serem fosforiladas, ativam uma outra sequência de proteínas, incluindo a AKT. Essa AKT ativa vesículas intracelulares que contêm proteínas denominadas GLUTs, que são os transportadores de glicose. Essas vesículas realizam a translocação, ou seja, a membrana dessa vesícula se funde à membrana plasmática, vocês vão ver ali em verdinho, externalizando esses GLUT4, que são os transportadores, encontrados tanto em células musculares quanto adiposas, permitindo a entrada da glicose, que está em rosinha ali na célula. A glicose entrando na célula estimula a glicogênese, lipogênese, síntese proteica e inibe a lipólise, como eu falei. Pode passar. Bom, aí para vocês entenderem como é que funcionam as células beta, Então vocês vão ver ali em vermelhinho GLUT2, E a glicose, se ligando ao GLUT2. A glicose entrando aqui nas células beta é fosforilada em glicose 6-fosfato, que leva à geração de acetilcoenzima A e ATP. O aumento da relação ATP-ADP promove o fechamento dos canais de potássio, ali em azul. Fechando o canal de potássio, reduz o efluxo de potássio, ou seja, aumenta a concentração de cargas positivas dentro da célula. Isso provoca despolarização na membrana e ocorre a abertura dos canais de cálcio, ali em verde, os canais de cálcio voltarem a via independente. Esse aumento do influxo de cálcio ali nas células, em verdinho, vai desencadear a exocitose dos grânulos de insulina, culminando em sua liberação. Então, o estímulo à secreção de insulina vem com a entrada de glicose. Vocês vão ver ali do lado, limiar de concentração sérica de glicose, sanguínea de glicose, para estimular a síntese de insulina, é entre 36 e 72, ou seja, a gente está sempre sintetizando. E para estimular a secreção de insulina, normalmente acima de 80, Mas pode variar de 72 a 108 miligramas por decilitro. É importante que vocês entendam isso para depois entenderem a ação do octreotide. Por que a gente faz o octreotide? Pode passar. Então, aqui de novo, o meu mecanismo de ação de insulina.
A insulina, que se liga à subunidade alfa do seu receptor, que autofosforila a subunidade beta, induz a atividade da tirosineculase, que desencadeia uma cascata de fosforilação na célula. Por exemplo, né, os transportadores de glicose, ali, os glúteos que a gente falou, o GLUT4, ele se desloca de dentro da célula para a membrana celular, a fim de facilitar a entrada de glicose, ali, como vocês vão ver no interior da célula. Assim como a fosforilação dessas enzimas vai estimular a síntese proteica, a síntese de gordura, a síntese de glicose e o crescimento e expressão de genes. Como a gente falou, é um hormônio anabólico. Pode passar. Bom, a gente pegou os dados dos últimos 20 anos, dos últimos 10 anos, desculpa, né, de intoxicações por insulina notificadas no Centro de Informação e Assistência Toxicológica. Para vocês terem uma ideia, nesse período de 10 anos, nós atendemos aí mais do que 168 mil casos humanos de intoxicação, sendo que os medicamentos representaram 33,4% desses casos, ou seja, mais de 56 mil casos envolvendo os medicamentos. Se a gente for somar os antidiabéticos e insulina, a gente vai ter 681 exposições. E se a gente observar apenas as insulinas, 124 casos em 10 anos. Isso é uma média de 12 casos por ano. Tá? A gente verificou em quais casos foram usados o octreotide, foram apenas em 7 casos. Tá? A maioria, em relação à circunstância da exposição, 80% aproximadamente foram por tentativa de suicídio, representando 100 casos. Alguns casos por erro de medicação, né? Outros a gente ignora, outros a automedicação, ou uso acidental, ou até intoxicação por próprio uso terapêutico. Pode passar. Bom, a maioria desses casos foram no sexo feminino, né? 64%. 36% do sexo masculino. A faixa etária, né? A gente já vê 1 a 4 anos, né? Provavelmente um acidente, até erro de administração. A gente tem aqui 10 a 14 anos um caso também, mas os casos começam a aumentar a partir dos 15 a 19 anos, culminando ali na faixa etária dos 30 aos 39 anos. Bastante casos também dos 40 aos 49 anos, 50 aos 59 anos. Tá? Lembre-se, a maioria disso aqui é tentativa de suicídio. Pode passar. Bom, dos nossos 124 casos, 95 evoluíram a cura. Né? A gente perdeu o acompanhamento de 12 casos. Nós tivemos 6 casos que tiveram óbito relacionado ao evento. Uma taxa de letalidade de 4,8%, que é uma taxa de letalidade alta se a gente pensar em medicamentos. Tá? Medicamentos normalmente tem uma taxa de letalidade que se aproxima a 0,5%, né? E aqui a gente está numa taxa de letalidade que se aproxima a 5%, assim, uma taxa de letalidade bem alta comparada aos medicamentos. É claro que assim, essas intoxicações por insulina, né, muitas vezes são intoxicações mistas. Tem insulina com outros medicamentos, às vezes antipertensivos, às vezes analgésicos. Né? Então, é difícil a gente ter uma intoxicação isolada por insulina, mas também temos. Pode passar. Considerações, né? Para vocês terem uma ideia. No uso terapêutico, a incidência de hipoglicemia grave é rara, é estimada em 0,22 casos por 1.000 pacientes por ano. Em compensação, episódios leves ocorrem com frequência, principalmente associados à dieta inadequada, excesso de exercícios físicos ou ingestão de bebidas alcoólicas. Na prática, né, episódios bem leves mesmo, um paciente muito bem compensado, é muito difícil ficar uma semana, um diabético tipo muito bem compensado, que eu quero dizer, com hemoglobina glicada abaixo de 6,5, que não tem um episódio leve de hipoglicemia por semana. Tá? É bastante frequente, isso a gente vê em consultório direto. Tá? Mas os pacientes já estão acostumados ao mínimo sinal, eles já fazem o teste, já sabem, ao mínimo sinal adrenérgico, eles já corrigem com a alimentação, então não precisa de um tratamento maior. Grave é mais raro um uso terapêutico. A resposta à insulina ela é muito individual, né? Então, doses terapêuticas de insulina causam hipoglicemia e não diabetes. Então, provavelmente,
qualquer um de nós, não diabéticos, eu não sei se tem algum diabético aí assistindo, né? E fizer uso de insulina mesmo em doses bem baixas, né? 4, 5, 6 unidades, já pode correr o risco de fazer hipoglicemia. Já em pessoas, por exemplo, com diabetes tipo 2, com a resistência à insulina muito alta, às vezes doses mesmo moderadamente elevadas podem ser inócuas. Por exemplo, eu tenho pacientes em consultório com diabetes tipo 2 que usam mais de 100 unidades de insulina por dia, mas tem uma resistência à insulina grande, né? Não fazem o tratamento dietético adequado, e às vezes mesmo com 100 unidades de insulina, as médias glicêmicas dos pacientes são de 200, 250, eles não chegam nem a fazer uma glicemia normal. Tá? Então, há uma diferença, né, de você usar um paciente diabético tipo 1, diabético tipo 2, que tem resistência à insulina, e num paciente não diabético. Por isso que a gente vê, às vezes, doses altas sendo utilizadas com poucas consequências e, às vezes, doses baixas e não diabéticos com consequências mais drásticas. Se a hipoglicemia for diagnosticada e tratada precocemente, considerando a farmacocinética da insulina envolvida, né, porque tem insulina que vai parar a ação em 3 a 5 horas e tem insulina que vai parar a ação em 42 horas. Né? Mas se a gente considerar isso e tratar a tempo, os pacientes podem se recuperar completamente, ainda que utilizem doses elevadíssimas do medicamento. Tá? Então, se a gente pegar o paciente a tempo e tratar adequadamente, a gente salva a vida. Tentativas de insulina do suicídio com doses maciças de insulina são mais comuns em profissionais de saúde e em familiares de diabéticos, né, além dos próprios pacientes. A gente vê muito em profissional de saúde. E lembrando que as insulinas não são absorvidas por via oral, portanto, são atóxicas por essa via. Pode passar. Aí tem um gráfico mostrando a farmacocinética de ação das insulinas e os análogos de insulina. Começando ali pelas insulinas de longa duração, né? A glargina e a detemira. A glargina de 100 unidades por ml, que é o nome comercial é Lantus, inicia a ação em 2 a 4 horas, não tem pico, e a duração de efeito que chega a 24 horas. A detemira inicia a ação em 1 a 3 horas, pica em 6 a 8 e dura até 22 horas. Aí temos a ação ultralonga, que é a glargina de 300, que inicia em 6 horas, sem pico, e dura até 36 horas, e a degludeca, que inicia ação rapidamente, em 21 a 41 minutos, não pica e tem uma duração de efeito de 42 horas. É a insulina de ação mais longa. Tá? Lembrando isso em dose terapêutica. Em overdose, esse efeito pode ser prolongado por muitos e muitos dias. Né? A NPH, que é a mais comum, que o posto de saúde dá, e é regular, né? A NPH, ela começa a agir em 2 a 4 horas, tem um pico de ação de 4 a 10 horas e duração de efeito de até 18 horas. Né? A regular começa a agir em meia 1 hora, pica em 2 a 3 horas e tem uma duração de até 8 horas. As ultra rápidas, todas elas, a Lisco, a Aspart e a Glulizina, elas iniciam a ação de cerca de 5 minutos, duram, tem um pico aí de meia 2 horas e duram de 3 a 5. E tem as pré-misturas, né? Por exemplo, hoje em dia o posto também dá, o SUS também dá, às vezes as pré-misturas, né, que é a insulina 70-30, que é a mais comum. Ela começa a agir 70-30, porque tem 70% de ação de insulina NPH, ou seja, insulina de ação intermediária, e 30% de insulina de ação rápida. É claro que ela vai começar a agir pela insulina de ação rápida, então de meia 1 hora. Mas tem um pico duplo. Ela pica primeiro a insulina regular ali, que é em torno de 3 horas, e depois tem um pico da insulina NPH, que é em torno de 12 horas, podendo, né, ser até 18 horas. E a duração de ação varia de 10, 16, podendo chegar a 18 horas. As outras, né, as outras são todas as insulinas mistas de insulina ultra rápida, né? Então começam a agir muito rápido, 5 a 15 minutos. Pica, o pico duplo também, 1 hora da ultra rápida, depois de 4 horas da NPL. E tem uma ação máxima de 16 horas. Pode passar. Esse outro gráfico, na verdade, ilustra tudo que eu falei aqui, tudo que eu falei antes, então, né, já que a gente está atrasado na aula, eu não vou me alongar, mas vocês veem a primeira ali, Lisco, as partes do Lisina, né, picando muito rapidamente lá, em poucos minutos, mas uma duração também de ação muito curta. E a última lá em azul, a degludeca, né, que age também, ali começa a agir em 21, 41 minutos, ela
quase não faz pico, ela faz um platô e depois para de agir em 42 horas. Pode passar. Bom, vamos falar um pouquinho de hipoglicemia. A principal complicação, então, de overdose, sobredosagem ou intoxicação por insulina é a hipoglicemia, né? E a hipoglicemia vai desencadear algumas respostas homeostáticas, né? Primeira coisa, a diminuição da secreção de insulina. Abaixo de 80 de glicemia, ou até 72, a gente fala ali, como no primeiro gráfico, a gente não secreta mais insulina. Não significa que a gente não sintetize. A gente para de ter o estímulo para a secreção, né? Então, baixando a insulina, principalmente de 80, 72, a gente vai ter uma diminuição da secreção de insulina e um aumento da secreção dos hormônios contrarreguladores, né? O glucagon, que é secretado pelas células alfa-pancreáticas, a adrenalina e, posteriormente, o hormônio de crescimento e cortisol, né? E vai aumentar a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio em glicose, e a neoglicogênese, né? Então, quando os depósitos de glicogênio no hepático são exauridos, a glicose começa a ser formada a partir de precursores não glicídicos, como lactato, piruvato, intermediários do ácido cítrico e alfa-cetoácidos. Então, tudo isso leva a aumento da produção endógena de glicose. Pode passar. Então, olha os limiares glicêmicos. Não. Quando a glicose chega em torno de 80, vai diminuir a secreção de insulina. Então, isso já diminui as chances de hipoglicemia. Quando ela chega em torno de 60, 65 ali, já começa a aumentar a secreção de glucagon, adrenalina, GH e cortisol. São os hormônios contrarreguladores que fazem aumento de glicemia. Quando chega por torno de 50 glicemia, vão começar os sintomas adrenérgicos, né, pela liberação de adrenalina. Então, tremores, palpitações, sensação de fome, ansiedade. Quando chega por torno de 35, já pode o quadro de neuroglicopenia. Então, disfunção cognitiva, convulsões e coma. E em torno de 20, se não for tratada rapidamente, a gente pode ter morte cerebral. Pode passar. Então, as manifestações de hipoglicemia, a gente divide principalmente em manifestações adrenérgicas e neuroglicopênicas, né? As adrenérgicas são as causadas pela liberação das catecolaminas, né? Então, a gente vai ter muita adrenalina, vai ter tremores, taquicardia, palpitações, sudorese fria, palidez, piloereção, sensação de ansiedade, pode ocorrer hipertensão, cefaleia, boca seca, sensação de fome, náusea e até angina, pelo excesso de adrenalina. E aquelas neuroglicopênicas são causadas por privação cerebral de glicose. Aí eu vou ter visão borrada primeiro, disestesias ou parestesias, alguma dificuldade de concentração, incoordenação motora, às vezes sensação de tontura, fraqueza, sonolência, posso ter alteração de comportamento, hipotermia, em casos mais graves, né, convulsões, hemiplegia, coma e óbito. Pode passar. Então, se eu tenho um quadro clínico leve, né, toxicidade leve a moderada, a hipoglicemia manifesta-se apenas por uma sensação de fome, ansiedade, fadiga, náuseas, sudorese fria, palpitações, enfim, mais as manifestações adrenérgicas, né? Normalmente, quando a gente tem diabetes, a gente orienta a esses sinais, se o indivíduo tiver já disponível um carboidrato de absorção rápida, já faça uso desse alimento para que aumente a glicemia e evite de ocorrer neuroglicopenia, né? O que ocorre em alguns indivíduos diabéticos de longa data, né, que tem com muita frequência hipoglicemia, o organismo acaba se acostumando e acaba não tendo tanto essas manifestações adrenérgicas. Então, o indivíduo às vezes pula direto, né? Ao invés de fazer essas manifestações adrenérgicas, ele vai direto para a neuroglicopenia. O indivíduo também alcoolizado, às vezes ele não se toca das manifestações adrenérgicas e vai direto para a neuroglicopenia. Então, por isso que nem todo paciente diabético
sente o sintoma de adrenérgico, né? E acaba fazendo hipoglicemia grave sem se dar conta e sem se alimentar com carboidratos. Né? À medida que o cérebro começa a ser privado de glicose, aí a gente vai ter aquelas sensações que eu falei, visão borrada, dificuldade de concentração, fraqueza, alteração de comportamento, sonolência. Né? Então, nos casos leves, se o indivíduo se der conta e fizer uso de algum alimento, ou se os próprios hormônios contrarreguladores e a glicogenólise e a neoglicogênese der conta, o indivíduo fica bem sem evoluir para um quadro grave. Mesmo assim, nesses casos, pode ter hipocalemia, tá? Hipomagnesemia e hipofosfatemia leves. Pode passar. Aí, casos mais graves, se o indivíduo passar pelos sintomas adrenérgicos ou não passar, porque já está resistente, e cair nos sintomas neuroglicopênicos e não tratar a tempo, aí ele vai para caso grave. Confusão, confusões, coma, convulsões, coma, sinais neurológicos focais. Se você permanecer, né, com a hipoglicemia não tratada por um longo período de tempo, você pode ter uma lesão neurológica permanente, ou seja, ficar com uma sequela irreversível até ir a óbito. Podem ter casos de infarto agudo de miocárdio, injúria pulmonar, é raro, mas após intoxicação severa tem. E são comuns as arritmias cardíacas secundárias à hipocalemia, né? Principalmente quando os níveis de glicose são menores que 40. Pode passar. Então, os efeitos neurológicos. Tá? O coma. Né? O coma pode mimetizar coma secundária a qualquer outra etiologia. Lembrando que após a aplicação de uma insulina, o coma pode demorar, às vezes, quase 40 horas para acontecer, principalmente se for a ação ultralenta. Né? A ação intermediária, às vezes, leva até 18 horas para acontecer, lenta pode levar 24, 28 horas, e ultralenta, principalmente, a gente está falando da degludeca, pode levar, às vezes, até 40, mais de 40 horas para acontecer. As sequelas neurológicas irreversíveis podem ocorrer quando a duração da hipoglicemia não tratada, principalmente da neuroglicopenia, não é só da hipoglicemia, da falta de glicose no cérebro, alcança aproximadamente 7 horas. Tá? Podem ocorrer amnésia, demência mesmo, confusão mental permanente, mas há relato de recuperação completa após 13 horas de hipoglicemia não tratada. Edema cerebral tem sido relatada após sobredosagem e hipoglicemia prolongada. E as convulsões prolongadas, elas são comuns após hipoglicemia grave. Há relatos de hemiplegia, né, mas normalmente com recuperação após tratamento adequado. Né? E também de ataxia, mas também com recuperação não vai mais demorada, depois de meses. Pode sair, pode passar. Tá, assim, quando a gente tem uma hipoglicemia, né, é importante que a gente faça diagnóstico diferencial. Às vezes você tem hipoglicemia, claro, só por jejum prolongado, né? O indivíduo está não sei quanto tempo sem comer, fez uma hipoglicemia, ou indivíduos ainda que ingeriram bebida alcoólica, fizeram hipoglicemia. Mas os diagnósticos diferenciais principais de hipoglicemia, né, são, se a gente pensar em uso de insulina exógena, o uso de sulfonilureia, que são aqueles hipoglicemiantes que aumentam a secreção de insulina, o insulinoma, que é o tumor produtor de insulina, e diminuição de produção de glicose, por exemplo, na insuficiência hepática. Todos eles, né, vão ter hipoglicemia. Né? A gente vê ali embaixo a tríade de Whipple. Né? Você tem glicemia inferior a 50, sintomas associados à diminuição da concentração de glicose, ou seja, sintomas adrenérgicos e neuroglicopênicos, e reversão ou melhora desses sintomas com elevação de glicemia. Isso confirma. Tá? Então, no caso do uso da insulina exógena, né, se eu for dosar a insulina, eu vou ter altos níveis de insulina. No entanto, eu vou ter baixos níveis de peptídeo C. O que é o peptídeo C? O peptídeo C é um peptídeo secretado junto com a insulina, tá? Endógeno. Tá? Então, se eu uso insulina exógena, eu vou ter altos níveis de insulina exógena, mas como eu tenho altos níveis de insulina exógena, o meu pâncreas vai parar de secretar insulina endógena, ou seja, eu vou ter baixos níveis de peptídeo C. Presença de proinsulina não vou ter e presença de sulfonilureia também não.
Se eu, por exemplo, tento suicídio com a ingestão de uma glibenclamida, por exemplo, que é uma sulfonilureia, ela vai estimular a secreção endógena de insulina. Então, eu vou ter altos níveis de insulina endógena, mas também altos níveis de peptídeo C, pró-insulina. E se tiver como, vai ser detectado a presença de sulfonilureia. Se tiver como, vai depender do laboratório, é raro. No insulinoma, que é o tumor produtor de insulina, eu vou ter uma alta produção de insulina endógena, ou seja, eu vou ter aumento de insulina, peptídeo C e pró-insulina. Mas a única maneira de fazer um diagnóstico diferencial aí com relação à sulfonilureia, se eu não achar o tumor, né? Muitas vezes o sulinoma é um tumor difícil a gente achar por exame de imagem, seria a presença de sulfonilureia. E quando a gente tem diminuição de produção de glicose, é claro, os níveis de insulina vão estar baixos, né? Lembre-se, o principal produto estimula a produção de insulina é a glicose. Se eu produzo pouco glicose, eu não vou produzir insulina. Vou ter níveis de peptídeo C baixo, vai ter presença de pró-insulina e vai ter presença de sulfonilureia negativa. Tá? Lembrando ali, os níveis normais de insulina são de 2,6 a 31,1 microunidades por litro. Pode passar. Bom, um caso clínico para a gente ilustrar. Uma enfermeira entrou em contato a respeito de uma paciente feminina de 28 anos, socorrida pela vizinha há cerca de 48 horas. Foi entrado em contato com a gente 48 horas após a paciente dar entrada na unidade. Segundo informações, a paciente teria aplicado insulina em quantidade completamente desconhecida, a gente não sabe de quem exatamente a insulina, e tinha tomado uma cartela de Dimorf, que é morfina, em tentativa de suicídio. Não sabíamos passar nem o tipo, nem a dose de insulina, e nem sabíamos dizer se a paciente era diabética ou não. Segundo a enfermeira, a paciente ia dar entrada no hospital às 18 horas de um sábado e permaneceu em hipoglicemia com a hemoglucoteste em low. Low significa que o aparelhinho de glicosímetro sequer consegue detectar a glicose, normalmente abaixo de 20. Até às 23 horas de domingo, a despeito da utilização de infusão contínua de glicose, além de bolos de glicose 50%. Eu coloquei um SIC aí, porque a gente não tem ideia de quanta glicose foi utilizada, não soubemos passar. Após esse período, ou seja, após mais de 30 horas em hipoglicemia, as glicemias foram progressivamente aumentadas. Quando eles ligaram para nós, a paciente estava se mantendo com glicemias normais a elevadas, estava entubada, ventilação mecânica, sem sedação, comatosa, midriática, com sinais vitais estáveis e boas diuréticas. Na época, quando ela chegou, chegaram a administrar naloxone, pensando na possibilidade de coma secundária ao uso de morfina, não houve resposta nenhuma, e administraram empiricamente fumazenil, que não tem indicação, gente? Também não houve resposta. Realizou um tomo de crânio, até então não tinha saído o resultado oficial, mas extraoficialmente um provável quadro de encefalopatia secundária ou como glicêmico prolongado. Após 2 dias, a paciente entrou em morte cefálica e evoluiu a óbito. Então, eu quero que vocês fiquem com aquele ali. Deu entrada às 18 horas do sábado, permaneceu 30 horas no hospital, com HGT low. Pode passar, por favor. Esse aqui é um outro caso, relatado aí em 2008, de um paciente de 80 anos de idade, não diabético, ou seja, bastante suscetível a insulina, que tentou suicídio por aplicação subcutânea de 10.000 unidades de insulina regular e 6.000 unidades de insulina NPH. Para vocês terem uma ideia, na canetinha de insulina, normalmente vem 100 unidades na caneta. Então, foram 16.000 unidades. Vou pensar em canetas. São muitas e muitas e muitas canetas. Ele foi hospitalizado e foi administrado destrose intravenosamente por um período de 13 dias. Durante todo esse período, eles tentaram manter a glicemia do paciente entre 100 e
180. É claro que ele apresentou alguns distúrbios eletrolíticos, hiponatremia, por exemplo, a utilização de glicose, sobreglicosado, além da glicose, hipocalemia, a gente falou que mesmo intoxicações leves, por insulina, a insulina entra para dentro da célula, o potássio entra para dentro da célula, né? Então sai do sangue, gera hipocalemia, hipostatemia, teve aumento das enzimas hepáticas, mas ele se recuperou completamente após 13 dias de internação. Pode passar o próximo. Teve publicado, isso é muito antigo, gente, lá de 1984. Duração da hipoglicemia e necessidade de glicose seguindo overdose de insulina. Eles fizeram uma revisão aí e concluíram que a administração prolongada, agressiva de glicose e a monitorização seriada desses níveis é necessária nas overdoses de insulina. Esses pacientes podem tornar-se hipoglicêmicos muito mais tempo do que a gente prevê para a duração normal. Então, imagina, se eu tenho, por exemplo, uma overdose de insulina degludeca, em uso terapêutico, ela dura 42 horas. Então, imagina se eu tomar, por exemplo, 10 mil unidades, como fez aquele senhor. Eu vou esperar a hipoglicemia aí com 2 semanas, 3 semanas ou mais. O que eu quero dizer com isso, gente, é que não tem como eu deixar um paciente com low de glicose durante mais de 30 horas. Isso não é possível. A gente não tem como não corrigir a glicose. É uma simples questão de quanta glicose a gente vai fazer. E por que via? Muitas pessoas falam, mas a glicose 50% vai causar flebite. Assim, a gente tem que, nesse caso, pegar um acesso venoso central e fazer acesso venoso central, cuidar para não extravasar. Tá? Pode passar, por favor. Tá? Depois a gente vai falar mais nisso na reposição de glicose. Tá? Como que a gente vai monitorar? Depois que a gente atinge níveis acima de 100 mg por decilitro, a gente pode até ver a glicemia capilar a cada 30 minutos ou a cada hora. Mas até a gente atingir a glicemia de 100, a gente vai ter que fazer glicemia a cada 3, 5 minutos. Então, assim, não tem como fazer glicemia para 20 glicemia. Aí eu faço, por exemplo, 4 ampolas de glicose 50% e vou medir a glicose de novo só daqui a 1 hora. Isso não é possível. Aí eu tenho que ir fazendo a glicose, a glicemia capilar a cada 5 minutos e correção com glicose hipertônica até eu chegue no mínimo de glicemia de 100. Eu, sinceramente, gosto de chegar até um pouco mais alto, 150, 180. Daí a gente garante que ela não vai cair tão rápido depois. Tá? Então, assim, tu só vai fazer, não tem como fazer glicose e ver 1 hora depois e vai estar low, e daí você vai ter glicose de novo e 1 hora depois vai estar low. Não, se você está low, você tem que fazer mais glicose até de 5 em 5 minutos, até que essa glicemia esteja aí acima de 100, 150, 150, 180. Tá? O quanto de glicose for necessário. É importante também medir o potássio, que casos mesmo leves a moderados, a gente vai ter grau de hipocalemia, casos graves mesmo, pode ter hipocalemia grave, arritmias, monitorar magnésio, monitorar fosfato e sódio, porque a gente pode utilizar excessivamente sobreglicosado, né? Que é um soro hipotônico, né? Podendo levar a hiponatremia, então, às vezes, há de se adequar à reposição de sódio. E, se disponível, a gente pode dosar insulina, peptídeo C, pró-insulina, e quando a gente tem alguma dúvida com relação à etiologia, pode, por exemplo, o cara chegou a hipoglicemia, a gente não consegue ter certeza se foi uma intoxicação por insulina ou foi o hipoglicemia oral da classe das sulfonilureias. Se tiver como, a gente pode dosar insulina e peptídeo C, que a gente consegue ter esse diagnóstico. O eletrocardiograma também é importante, porque as manifestações adrenérgicas podem levar a infarto agudo do miocárdio e a hipocalemia pode levar a arritmias cardíacas. Pode passar. Bom, tratamento, então. Hipoglicemias leves, aquele paciente que está lúcido, começa a ter, por exemplo, tremores, taquicardia, sudorese, sensação de fome, está lúcido, normalmente comida, no mínimo 15 gramas aí de carboidratos de ação rápida via oral.
Eu normalmente oriento meus pacientes diabéticos a sempre andarem, né, com algum carboidrato. Uma coisa boa é aqueles sachezinhos de mel, aqueles saquinhos de mel, que vem uma quantidade pequena de mel, que é só dar uma mordidinha ali, que ele já tem uma quantidade de carboidrato boa, né? Então, toma, às vezes, 2, 3 sachezinhos de mel, ele já absorve. Mas pode ser qualquer carboidrato de ação rápida, açúcar, mel, alguns bolos, se estiver disponível, não tem outra coisa, uma Coca-Cola, alguma coisa que tenha açúcar de preferência, ou não. Se o paciente está muito sintomático, já que não está com o nível de consciência tão bom, o nível de glicose for muito baixo, aí normalmente vai administrar glicose de 25% a 50%, né? Em adultos, até 50 ml, aí, em 2 a 3 minutos. E a melhora normalmente é vista em 5 a 10 minutos. Se ela não ocorreu, a gente vai fazendo essa dose, né, de glicose hipertônica até 50 ml, em 2 a 3 minutos, a cada 5 a 10 minutos, até que a gente tenha uma glicemia acima de 100. Como vocês viram ali, ó, caso os níveis de glicose não fiquem acima de 100, o bolo de glicose deve ser repetido quantas vezes for necessário. E depois a gente mantém a infusão contínua, com soro glicosado 10%, e vai monitorando a glicose a cada 30 minutos, 1 hora. Se o indivíduo já tiver lúcido, a gente já pode alimentar o paciente ali. Se eu não tenho acesso venoso ou não tenho glicose disponível, mas posso utilizar o glucagon, tá? Ele mobiliza o glicogênio hepático, tá? Então é utilizado como um método temporário até que o acesso venoso e a glicose estejam disponíveis. Né? E a eficácia, obviamente, vai depender dos estoques de glicogênio. Se for indivíduo desnutrido, criança muito pequena, indivíduo etilista, que não tem estoque de glicogênio hepático suficiente, não vai funcionar adequadamente. Tá? A dose em adultos seria 1 miligrama subcutâneo intramuscular, e em crianças aí, de pequenas, né, menos de 20 quilos, meio miligrama subcutâneo intramuscular, ou 20 a 30 microgramas quilo. Tá? Mas lembra, isso aqui é sempre temporário. A gente usa muito, tem até uma canetinha chamada Glucagen, difícil de comprar, né, mas todo diabético tipo 1 deveria ter, principalmente criança, né? Às vezes a criança faz hipoglicemia e os pais podem aplicar rapidamente o glucagon, mobiliza o glicogênio hepático, a criança melhora a glicemia, aí pode comer e não precisa necessariamente ser levado à unidade hospitalar ou à unidade de saúde. Pode passar. Então aí, segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Glicemia no menor que 70, paciente consciente alimentando-se, 15 gramas de carboidrato de ação rápida, por exemplo, uma colher de sopa de açúcar, 30 ml de soro glicosado de 50%, né? E depois a gente repete o valor de glicemia após, coloca 15 minutos, no overdose a gente fala 5, tá? Se não há a reversão da glicemia, a gente repete isso aí. Se o paciente está com jejum intencional, né, e o acesso venoso PERV, aí a gente já faz 30 ml de glicose, 50%, pode ser diluído em soro fisiológico, EV, e repetir a cada 5 minutos. Se não haver recuperação, a gente vai repetindo até o nível acima de 100. Né? Se o paciente estiver torporoso ou inconsciente sem acesso venoso, a gente tenta o glucagon, e depois, quando o paciente consciente, oferecer alimento e continuar tentando o acesso venoso. Pode passar. O octreotide, que foi, né, que vocês pediram para eu falar nessa aula. Né? O octreotide é um análogo da somatostatina, né, que antagoniza a liberação de insulina. É importante lembrar que não tem papel nos diabéticos tipo 1 e em diabéticos tipo 2 com pâncreas não funcional, ou seja, pâncreas que não secreta mais insulina. Ele só funciona em diabéticos tipo 2 com pâncreas funcional e em não diabéticos. E é utilizado porque ele pode abreviar o tratamento com glicose. Tá? Não é que ele vai ser sem glicose, não adianta a gente fazer o octreotide. Tá? A posologia normalmente é 50 a 100 microgramas subcutânea a cada 6 a 8 horas. Normalmente o octreotide é reservado naqueles pacientes que têm hipoglicemia refratária. Por exemplo, você fez, corrigiu a glicemia está em torno de 50, está estável, de repente volta a fazer hipoglicemia mais do que 1 ou 2 vezes, aí é interessante fazer o octreotide. Depois a gente vai mostrar
mecanismo de ação. Em relação ao tratamento, a orientação por insulina, é fundamental, de novo, manter o paciente hidratado e sempre avaliar a reposição de potássio, que vai ter que ser feito em quase 100% dos casos mais graves, tá, gente? E lembrar também do fosfato, magnésio e do sódio. Se o paciente convulsionar e não responder à glicemia, claro, a administração de benzodiazepínicos e o barbitúricos, tá? Monitorar para depressão respiratória, hipertensão e arritmia. E, claro, se o paciente lúcido, dieta, né? Mínimo 300 gramas de carboidrato dia. Pode passar. Um tratamento alternativo, às vezes eu não disponho de octreotide, eu não disponho de glucagon, só tenho glicose, o paciente está fazendo glicemia refratária, a gente pode fazer esteroides, né? Pode fazer hidrocortisona, uma dose aí de 100 mg e vem em bolos a cada 6 horas, né? Ele normalmente vai elevar rapidamente os níveis de glicose. Mas há poucos dados disponíveis sobre esse tratamento. Quando que a gente faz? Em caso de hipoglicemia recidente grave, quando não há disponibilidade de octreotide, e também em pacientes com diabetes 1 ou diabetes tipo 2 com pâncreas não funcional, pois eles não respondem ao octreotide. Isso, como eu falei, não tem evidências aí. Tá? Pode passar. Um outro caso clínico para a gente explicar o octreotide, né? Um paciente masculino deu entrada no atendimento às 22 horas, intoxicação por insulina, NPH, que é insulina de ação intermediária, além disso tinha tomado quantidades desconhecidas de ácido acetilsalicílico, civastatina, hidroclorotiazida, losartana e clonazepam. Ele chegou em vaso entre 6 e 7, com uma glicemia capilar de 41, estava um pouquinho hipotérmico, hipotenso, recebeu glicose 50% e soro pesado 5%, com melhora dos níveis de consciência e dos níveis glicêmicos. No entanto, durante a madrugada, houve recorrência da hipoglicemia e nesse período, durante todo o período que ele permaneceu, eles foram fazendo glicemia para manter essa glicose em níveis bons e chegaram a utilizar mais de 50 ampolas de glicose, 50%, além do soro glicosado, 5%. Eles fizeram tudo direitinho, não deixaram os pacientes ficar com HGT de low. No entanto, no dia seguinte, a glicemia do paciente, que tinha se elevado, caiu novamente a 59 e acabaram os estoques de glicose a 50% no serviço. Também não havia disponibilidade de octreotide, eles estavam transferindo o paciente para uma unidade hospitalar. Pode passar. No hospital de destino, ele chegou com a glicemia em torno de 59, continuou recebendo glicose 50%, mas, devido à recorrência da hipoglicemia, a gente orientou o uso de octreotide 50 a cada 6 a 8 horas, além de manter, óbvio, a infusão de glicose a 10%, e, se necessário, né, se a glicemia cair de 70 de novo, a glicose 50%. Assim que o paciente lúcido, a gente orientou a administrar alimentos ricos em carboidratos e o paciente estava hipocalêmico, a gente orientou a reposição de potássio. Foi seguida a orientação do seu tóxico, o paciente recebeu ao total 2 ampolas de octreotide, uma a cada 6 horas, além de soro glicosado 10%. Depois da primeira ampola, ele não chegou mais a apresentar episódios de hipoglicemia e saiu bem, sem nenhuma sequela. Pode passar. A gente orientou, então, a tentar retirar o soro glicosado a 10%, manteve a alimentação por via oral, ele acabou evoluindo bem, e no final foi transferido ao hospital psiquiátrico. Né? A gente pediu amostras para serem enviadas ao Ciatox e foi interessante que a gente conseguiu comprovar a intoxicação por insulina. Claro, tinha história, claro, mas do ponto de vista acadêmico é interessante. Né? Lembra que eu falei para vocês que o normal da insulina aí é em torno de 2 a 20 e poucos, né? Abaixo de 26, a dele deu 148 microunidades por litro, e a gente sabe que a insulina foi exógena porque o peptídeo C está baixo, né? Que se fosse endógeno ele teria alto também, né? O normal 0,7 a 3 e está de 0,68. A gente também acabou fazendo materiais de drogas de abuso que detectou benzodiazepínicos que o paciente havia ingerido também. Pode passar. Então, gente, falando um pouquinho do octreotide. Né? O octreotide é um análogo sintético da somatostatina, é um análogo de longa ação, que inibe a secreção pancreática de insulina. A somatostatina foi descoberta em 1973, durante uma pesquisa sobre os fatores liberadores do GH.
que é o hormônio de crescimento. No entanto, a somatostatina tem uma ação muito curta, então o papel terapêutico dele é muito limitado. Aí, em 1982, né, o laboratório Sandoz sintetizou o octreotide, né, tendo como objetivo ter um análogo da somatostatina que tivesse uma longa ação para poder ter algum potencial terapêutico. Ele foi sintetizado não para tratar a intoxicação por insulina nem por glicemiantes celulares. Na verdade, ele foi tratado para tratar a acromegalia, que é um tumor, é produtor de hormônio de crescimento, alguns adenomas hipofisários, e depois tumores de lótulas pancreáticas, tumores carcinóides. Hoje em dia a gente usa também muito na hipertensão portal, varize de esôfago e até diarreia secretória. Pode passar. Falando da somatostatina, né, com relação a efeitos na secreção de insulina. Experimentos em células beta de hamster sugerem que a somatostatina inibe a secreção de insulina por diminuir a entrada de cálcio através dos canais de cálcio voltagem dependentes. E evidências sugerem que a somatostatina, assim como a epinefrina, também estimula o receptor ligado à proteína G, que inibe a adenilado ciclase, inibe a produção de AMP5, reduzindo ainda mais a secreção de insulina. Há também evidências que há uma redução na proteína quinase A, que também pode estar envolvida na secreção de insulina, e esses mecanismos parecem ser independentes ali da inibição da entrada do cálcio. Pode entrar, pode passar. Então, estudos comparando o octreotide com somatostatina em ratos e macacos demonstrou que o octreotide é 1,3 vezes mais potente que a somatostatina em inibir a secreção de insulina, 45 vezes mais potente em inibir a secreção de hormônio de crescimento e 11 vezes mais potente em inibir a secreção de glucagon. Pode passar. Farmacocinética, né? Aqui eu vou mostrar um estudo só, foi estudado em 8 voluntários saudáveis, né? Tanto a farmacocinética EV quanto a farmacocinética subcutânea, né? Então, a EV tem uma meia-vida de distribuição de 12 minutos, eliminação aí de 72, mais ou menos 22 minutos, a 98, mais ou menos 37 minutos. E a eliminação foi renal e reduzida em pessoas idosas com ciência renal. A subcutânea, a biodisponibilidade é de 100% e tem um pico em 30 minutos. Meia-vida de eliminação de 88 a 102 minutos. A duração é variável. Quando a gente usa para supressão tumoral, principalmente pensando em acromegalia, a duração pode ser de 12 horas. E a duração da ação para inibição da secreção insulínica é desconhecida. Pode passar. Então, aí a farmacocinética, que a gente já falou, né? A mecanismo de ação ali liga-se os receptores de somatostatina às células beta-pancreáticas, previne o influxo de cálcio necessário para a liberação de insulina. Pico de efeito em 30 minutos, meia-vida de 1 hora e meia. As concentrações aí tem de 50 a 1000 microgramas por ml. A via preferida é a subcutânea, é a mais fácil, né? Em adultos a gente usa de 50 a 100 microgramas a cada 6 a 12 horas. Em crianças, 1 a 2 microgramas quilo. Um máximo de 50 microgramas a cada 6 a 12 horas. Tem uma duração de ação de 4 a 6, se for por EV, e 6 a 12, se for subcutânea, por isso preferida, né? Os efeitos adversos podem levar a hiperglicemia, dor no sítio da injeção, às vezes náusea, vômito, dor abdominal, flatulência, diarreia, ou seja, são efeitos adversos leves, né? Pode passar. Mecanismo de ação aí, né? Eu quero que vocês fiquem ali, onde tem o verde mais escuro, né? Que são os canais de cálcio voltagem independente, né? O octreotide age ali, né? Ele fecha esses canais de cálcio voltagem independente, então não tem influxo de cálcio, que é necessário para... O influxo de cálcio é que vai ser necessário para a exocitose dos grânulos de insulina. Pode passar, que eu acho que o outro gráfico está melhor. Aí, ó, mostrando de novo o funcionamento das células beta, né? Então, para eu ter liberação de insulina, olhem no verdinho ali, ó, canais de cálcio, voltagem dependente. O cálcio entra e aí os grânulos que estão estocando insulina, que são esses grânulos amarelinhos, laranjadinhos aí, vão causar exocitose, liberando a insulina ali na corrente sanguínea, né?
O octreotide age diminuindo a entrada de cálcio através desse canal de cálcio voltagem dependente. Se não entrar cálcio ali, vai inibir a exocitose dos glândulos de insulina, ou seja, vai inibir a secreção de insulina. Então, é bem simples o funcionamento. Pode passar. Outro, dizendo exatamente a mesma coisa. Né? Em cima ali, vocês vão ver o octreotide, o receptor de somatostatina 2 ali, né? E o octreotide inibindo a entrada de cálcio não vai ter exocitose dos glândulos de insulina. Pode passar. Acho que está bem claro o mecanismo de ação. E como eu falei, os efeitos colaterais são leves, náuseas, vômito abdominal, diarreia, flatulência, hipoglicemia. E usa a longo prazo, por exemplo, né, pacientes com acromegalia e outros problemas, não é o caso aqui do tratamento da hipoglicemia, isso não tem problema, a litíase biliar. Bom, gente, vamos finalizando, pode passar. Considerações finais, então, né, acho que deu uma corrida porque a gente estava atrasado, tinha preparado por 1h30, mas fizemos 1 hora mais ou menos para dar tempo de perguntas, né? Em um período de 10 anos, a gente teve um total de 124 notificações de intoxicação por insulina. Eu acredito que deva haver muito mais intoxicações se a gente fosse pensar em uso terapêutico, ação adversa, né? Mas notificada nós 124, mesmo porque o pessoal notifica mais as tentativas de suicídio mesmo, né? Então, foi 0,21% do total das intoxicações medicamentosas ciatóxicas. A maioria dos casos, né, 80% foi tentativa de suicídio em pacientes de sexo feminino entre os 30 e 59 anos de idade. Em 76% dos casos, o desfecho foi cura, em alguns casos ignorados, né, e houve 4,8% de casos que evoluíram a óbito, que, como eu falei para vocês, é uma quantidade grande, pensando em medicamentos, já que a média de óbitos de medicamentos é em torno de 1.000%. Importante, né, considerar que o conhecimento sobre a farmacocinética das diferentes insulinas é fundamental para o adequado manejo, né? Por exemplo, você tem uma intoxicação com uma insulina ultra rápida, que vai agir mais do que 6 horas, né? Provavelmente o indivíduo vai fazer hipoglicemia por pouco tempo, e em torno de 12 horas a gente pode liberar ele, se tiver mantendo glicemias estáveis, com segurança. Se for uma insulina degludec, às vezes a gente vai ter que manter o paciente mais de uma semana internado, mais de 10 dias internado, recebendo tratamento em virtude da longa ação. Né? As opções de tratamento, né, envolvem carboidratos via oral, glicose hipertônica, soro glicosado 5 a 10%, glucagon, octreotide e, alternativamente, hidrocortisona. Claro, além de todo o tratamento suportivo e das correções hidroeletrolíticas necessárias. E como mensagem final, eu quero dizer a vocês que se o paciente for atendido a tempo, ou seja, antes dele ter uma sequela, né, de preferência antes de 7 horas de uma hipoglicemia com sintomas neuroglicopênicos, né, mesmo se a intoxicação for por grandes quantidades de insulina, um tratamento adequado vai prevenir sequelas e óbito. Pode passar. Então, agradeço a todos aí e fico aberta para perguntas. Lembrando aqui que o nosso áudio está meio ruim, né? Então a gente está ouvindo muito baixinho. Então, quem tiver pergunta, preferencialmente fazer via chat. Adriana, muito obrigado pela palestra. Excelente. Você me ouviu? Tá bem baixinho mesmo, sabe, Camilo? Desculpa. Tranquilo. Vou escrever no chat. Parabéns. Deixa eu ver. Eu esqueci.
Ô Camilo, estou vendo a tua pergunta ali, né? Adulto, 50 microgramas subcutâneo OIV, de preferência subcutâneo, que tem uma ação mais longa, né? Aí depende, dependendo da farmacocinética, se for uma insulina, por exemplo, NPH, a gente vai, como vocês viram aquele caso que eu mostrei ali, 2 doses, né? Foram suficientes, né? O paciente não apresentou mais hipoglicemia, a gente teve segurança quando agora. Às vezes a insulina de ação ultra longa, né? Por exemplo, a Lanto, a Glargina, a Degludec, a gente realmente mantém a cada 6 horas aí por vários dias, né? Eu estou falando isso mais de literatura, porque como você viu, a gente teve só 7 casos que usaram octreotide, tá? Nenhum deles envolvia a ação a insulina ultralonga, Degludec ou Lantus, tá? Então, a experiência prática nossa aqui do Cetox é mais com esses casos de insulina pH, que é o mais comum que é dado no posto, sabe? Mas na literatura, mesmo aquele caso que eu mostrei ali daquele senhor que tomou total 16 mil unidades, não era regular e intermediária, né? Só que como era uma quantidade exorbitante, vai emendando as meia-vidas ali e acaba tendo um período bem prolongado, né? Vai depender. Eu normalmente faço glicose a 10%, né? Eu mantenho glicose a 10%, por exemplo, 500 ml a cada 6 horas, tá? 500 ml 6 horas. E a gente vai fazendo, inicialmente, depois de estabelecida aquela glicemia acima de 100, né? Eu gosto até de deixar, porque não tem problema em hiperglicemia. Se o paciente fizer 200 de hiperglicemia, 300, não tem problema, agudamente nenhum, né? Então, eu prefiro até manter um pouquinho mais elevado. E quando a gente vê que está estável, né, a gente está fazendo de hora em hora, continua estável, as glicemias começam a subir, ficar acima de 180, 200, a gente pode ir diminuindo. Ao invés de soro 10, a gente passar por 5%, né? E depois, se a gente com soro a 5%, mesmo assim começa a ter glicemias um pouco mais elevadas, aí a gente tenta suspender o soro a 5% e deixar só com eliminação, com alimentação, desculpa, sem tirar o acesso venoso, né? Porque se eu precisar de glicose de novo, eu faço. Eu normalmente faço, o paciente está há mais de 6 horas, sem necessidade nenhuma de soro glicosado, 5% ou 10%, sem necessidade nenhuma de glicose. Está sem uso de octreotide aí, pelo menos mais de 12 horas. O ideal é mais que isso, né? E só com a alimentação e não fez mais nenhuma hipoglicemia, aí a gente está tranquilo para liberar. Eu não posso simplesmente, assim, ó, o paciente está com glicemia 200, eu suspendo o soro glicosado do alto. Eu tenho que ver como é que ele fica sem soro glicosado. Tá? Eu tenho que ver se nas próximas 6 horas, só com a alimentação, ele vai ficar bem? Não apresentou mais hipoglicemia? Aí 6 a 12 horas, aí eu tenho segurança para liberar. Mas se não, não. Se tem mais algum, não. É assim, ó, a gente pode atingir o HGT de 100 e dali 4 horas ele está de 50 de novo. Isso pode acontecer. Se for realmente insulina de ação mais longa, a gente pode ter hipoglicemia de novo. Parou, ou 6, 12 horas, parou a ação da octreotide, eu posso ter uma inovação. Então, pode ser necessário, sim, a gente fazer novas doses de octreotide. Tá? Não sei se eu me fiz entender, se foi respondidas as questões aí. Sim, para mim sim. Se for diabetes tipo 2 e uso de insulina, quando retorna o uso da insulina terapêutica, né? A gente obteve a euglicemia, né? Pode suspender o soro glicosado, usou octreotide ou não, né? Depende do caso. Pode suspender o soro glicosado a 5%, reintroduzir a alimentação. O paciente com a dieta voltou a fazer hiperglicemia, né? Só com dieta voltou a fazer, principalmente glicose acima de 180, né? Que é onde o paciente vai ficar sintomático, né? Glicose acima de 180, a gente começa a ter diurese osmótica, né? Aí tem diurese osmótica, vai ter polidipsia, poliúria, polidipsia e os sintomas todos aí do diabetes. Então, voltou a fazer glicemia acima de 180, né? Em uso apenas de alimentação, depois de umas 6 horas, pelo menos, de suspensão total do soro glicosado 5%,
a gente pode introduzir as doses terapêuticas dele. Obrigada aí por todos que assistiram aí. E também, se tiver alguma dúvida, eu estou todos os dias lá no Ciatox, das 7 da manhã, 1 da tarde. Então, quiserem entrar em contato, também o e-mail do Ciatox aí, tudo é passado para mim, tá? A gente fica à disposição para responder alguma dúvida ou dar algum apoio aí, em algum caso que eventualmente o pessoal esteja atendendo e queira uma segunda opinião. Eu posso auxiliar também, tá bom? Obrigada aí pelo convite novamente e por todos que estiveram presentes. Adriana, muito obrigado pela aceitar o convite. Peço desculpa novamente pela intercorrência aí do acesso. A aula brilhante, maravilhosa, muito esclarecedora e sempre muito solícita e disponível para contribuir com a gente. Meu muito obrigado, tá? Pessoal, então a gente se aproxima do encerramento de hoje e eu só reforço para vocês que a gente volta então na próxima SIG, vai ser na quinta-feira, não vai ser na sexta, vai ser uma excepcionalidade, tá? Vai ser no dia 6 de junho, no mesmo horário, com o Dr. Eduardo de Mello Capitani. Ele vai continuar falando sobre intoxicações por metais. Muito obrigado a todos, uma excelente sexta-feira e bom final de semana. Adriana, obrigado. Tchau, abraço a todos. Bom restante, bom final de semana. Muito obrigado.